Sou formado em Física pela Unesp de Rio Claro, depois eu fiz mestrado na área de Ciências Atmosféricas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Depois eu trabalhei muito tempo no Ceará, e aí eu fui para os Estados Unidos fazer doutorado, e aí eu fui fazer doutorado na Universidade de Columbia, em Nova York, e eu tive oportunidade também de estudar na NASA. Trabalhei em canal de televisão, que aí da física eu fui para meteorologia, e nos últimos 10 anos eu mudei de profissão. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de tecnologia para a área de ferrovia, com uma coisa que eu aprendi, né? Uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu vinha fazendo. Eu era pesquisador na área de clima, mas uma coisa que eu aprendi aos 14 anos, quando eu morava aqui em Venceslau, que eu trabalhava, eu comprei um curso por correspondência e aprendi um pouco de eletrônica. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu sempre gostei dessa área, e aí eu resolvi mudar de profissão, tive uma oportunidade, mudei de profissão, e é o que eu faço hoje, é o que eu sei fazer, né? Só que eu sou metido a ser medíocre em vários assuntos, então esse aqui é mais um pouco dos assuntos que eu me meto a discorrer, tá? Alguma pergunta sobre o que eu falei? Você presta serviço hoje em quais países? Então hoje nós temos a sede nos Estados Unidos, mas temos aqui no Brasil, Índia, Inglaterra, Alemanha, tem Dubai, Canadá, México. A empresa não é minha, lógico, né? Eu sou o engenheiro da empresa, mas eu sou responsável por vários projetos. Então eu tenho a oportunidade de viajar para várias partes do mundo. Quando eu não tenho oportunidade, eu invento uma desculpa e eu viajo, porque é um dos meus prazeres da vida. Cozinhar, trabalhar e viajar, né? Pessoal, depois, se vocês quiserem, vai deixar o Instagram dele, da rede social, e vocês podem estar acessando, tá? Bom, eu conheço mais de 50 países, falo 5.2 línguas. Não posso falar que é 6, porque não dá. Acho que se juntar tudo não dá 4, mas é um pedaço daqui, um pedaço dali. Acho que no total dá umas 5.2. Bom, então eu resolvi falar sobre desigualdade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Todo mundo ouve falar na televisão sobre desigualdade, ou lê, ou na própria escola, os professores falam, né? Então, quando a gente vê uma cena dessa, assim, pelo mundo, né? Um cara carregando um carro bonito passando, um cara carregando um carrinho lá com lixo, ou um abismo que existe entre uma classe e outra, né? Ou uma cena dessa na Índia, ou mesmo no Brasil, né? A gente sempre se pergunta por que isso, né? Por que existe desigualdade no mundo, né? Às vezes existe uma narrativa da própria mídia ou da própria sociedade de que a causa da desigualdade é uma só, que a desigualdade existe por causa do... Alguém vai lá e preenche aquela lacuna e fala. Aí aquela narrativa fica na sua cabeça. Então, naturalmente, a gente não gosta de desigualdade. Como o calor e o frio geram instabilidade, o calor sempre vai tentar aniquilar o frio, né? Por isso que a Terra é fria nos polos, quente no Equador, então tem os movimentos. Sempre vai existir um movimento quando tem uma diferença. Em tudo, diferença de potencial elétrico. Vocês têm eletricidade, aqui não tem? Diferença de potencial gravitacional vai gerar um movimento. Então, toda vez que existe uma desigualdade de alguma coisa, de um campo, vai existir uma força e uma corrente e vai existir um movimento, uma tendência a ter um movimento. Então, quando a gente vê uma cena dessa, ou quando a gente é um dos participantes, um dos protagonistas dessa própria cena, a gente se sente no dever de combater ou até mesmo de sair dessa desigualdade, de encontrar um ponto no centro, né? Então, eu disse, a narrativa hoje é de que a desigualdade ela existe por uma causa, né? E parece que só existe em país pobre, ou país do hemisfério sul, ou do terceiro mundo, ou sei lá o que eles querem rotular. E eu comecei a pensar e eu descobri que não, a desigualdade, por exemplo, ela existe, o Brasil está em 10º lugar como nível de desigualdade. Vamos pensar assim, de 150 a 170 países. O Brasil, então, é um país bem desigual, né? Aqui por essas cores, por exemplo, ó. Então, os Estados Unidos também é desigual. O Canadá é menos desigual do que os Estados Unidos. Na Europa tem desigualdade. Na Rússia, na Índia, agora na África tem muito mais desigualdade. Então, por que em alguns lugares, mesmo aqueles que a gente acha que são países ricos, eu ainda tenho desigualdade, né? A gente espera que porque o país é rico, eu não vou ter desigualdade. A desigualdade, na verdade, esse índice, ele é calculado baseado na distribuição de renda
das pessoas. Então eu posso ter um país, por exemplo, sei lá, vamos pegar a Índia. A Índia não é um país tão pobre em termos de PIB, vamos pensar. O Brasil também não é tão pobre em termos de PIB. Agora, quando eu pego esse PIB, que é a renda per capita, divido pelo número de pessoas que moram, pela população, que isso se chama PIB per capita, a renda per capita, então dá um número mais ou menos médio. Vamos pensar que no Brasil seja aí $1.000 por mês. Aí eu vou pensar assim, quantas pessoas ganham $1.000 por mês no Brasil? Não são muitas. Você vai ver que existe uma pirâmide de distribuição de renda. É aí que está a desigualdade. Então, quando eu pego só a renda per capita, eu falo, esse país é legal para morar, a renda média lá é $10.000. Mas eu posso ter gente ganhando $1 por dia, né, que está abaixo da faixa da pobreza, e posso ter gente ganhando $30.000 por dia. É aí que está a desigualdade. Então, não é porque é rico que não tem desigualdade. Então, ou seja, a desigualdade está presente aí, né? Então, em preto aqui, ó, é o número de bilionários que existem no mundo. Vamos pensar, no Brasil tem aí 6 bilionários. Né? Nos Estados Unidos tem 10, na Alemanha tem 7, na Rússia tem 18, na China tem 3 bilionários. Vamos pensar. Desculpa, estou lendo o número errado. É o número de cima. 48 na Índia. A Índia é um país pobre, vamos pensar, né? No Brasil tem 37, ainda é mais pobre que o Brasil e tem mais bilionário lá. Nos Estados Unidos tem 421 bilionários. Né? Na Rússia tem 96, na China tem 95. Alguém já foi para a China? Eu fui para a China 6 vezes. Você acha que eu vejo bilionário na rua todos os dias que eu saio? Não, ao contrário, eu só vejo pobre. Na Índia também, nós temos projetos na Índia, eu viajo muito para lá, eu só vejo pobre, eu não vejo bilionários. Onde estão esses 48 da Índia? A gente não vê, né? Então, como eu disse, a gente pode começar a pensar assim, quais são as causas, esquecer aquela frase, daquela narrativa que fala a causa da desigualdade é plum. Vamos começar a pensar nas causas. Né? O que eu descobri é que, na verdade, existem várias causas e muitas delas, o que a gente chama de, tem um feedback positivo, ou seja, estou tentando pensar um exemplo prático assim. Já viu aquela frase de que dinheiro faz dinheiro? Quem tem dinheiro atrai dinheiro? Também é mais ou menos assim. Se eu tenho dinheiro, eu consigo me educar melhor, eu consigo buscar melhores oportunidades, eu consigo ter mais influência, eu consigo fazer melhores negócios, eu consigo ter mais dinheiro, e com esse dinheiro, então, é um círculo vicioso. Então, do mesmo jeito que isso se chama feedback positivo, então, do mesmo jeito que existe um fator que ele se auto-amplifica quando ele começa, existe um fator do lado negativo que ele também se auto-amplifica. Então, se você é pobre, você tem menos acesso a recursos e oportunidades, você vai ter uma formação pior, você vai ser menos competitivo no mercado de trabalho, você vai ter menos instruções, vai tomar decisões piores, escolhas mais limitadas, e com isso a sua geração continua naquilo, vai ser mais pobre, mais limitado, então, ou seja, parece que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Então é mais ou menos assim que eu descobri, que existe fatores que contribuem para esse processo de autoalimentação, para manter essa desigualdade, né? Mas isso não justifica a origem, né? Então eu pensei o seguinte, assim, existem alguns fatores que são inerentes do indivíduo. Já perceberam que todos nós nascemos diferentes e com ambições diferentes. Ele quer ser não sei o que, ele quer ser não sei o que lá, ela quer estudar isso, a outra quer casar e ter filhos. Então nós temos ambições diferentes. Então as nossas escolhas, devido às nossas ambições, os nossos talentos, elas nos levam a lugares diferentes. Então existe já naturalmente, inclusive as próprias más decisões que nós tomamos ao longo da vida, né, más escolhas, não importa o que levou àquela má escolha, mas pode ser limitação ou falta de acesso à oportunidade de melhores escolhas. Não importa, as suas escolhas, elas vão ser determinantes para o seu futuro. Então, naturalmente, existe esse pacote de virtude que veio na nossa formação como ser humano, na nossa cabeça, que faz com que nós somos diferentes. Ele gosta de ser professor, ele quer trabalhar 18 horas por dia. A outra também é professora, mas ela prefere trabalhar 4 horas por dia. Então, eles vão chegar em lugares diferentes. Eles vão ser desiguais, naturalmente. Né? Então, ou seja, existe uma coisa inerente do indivíduo. Como eu falei, as escolhas também, tudo isso é interno. Então,
Você nasce diferente, com talentos diferentes, as suas escolhas te levam a lugares diferentes. Então, tudo isso provoca essa desigualdade. Uma outra fonte de desigualdades é a geografia. Você não pode comparar um beduíno que nasceu lá no deserto da Jordânia, que ele vai ter as mesmas oportunidades e recursos e condições de chegar num lugar em que um finlandês nasceu lá num berço de ouro, ou num estado. Então, está percebendo? Ninguém escolheu para nascer. A gente sabe se o cara é branco, se o cara é negro, se ele é índio, ou se ele é africano, ou se ele é não sei o que lá. Esses são fatores que estão relacionados à geografia, mas a gente não tem escolha. O cara nasceu ali numa zona seca, o outro nasceu no meio da Amazônia, o outro nasceu numa zona urbana bem desenvolvida. Então ninguém escolhe nascer onde nasceu, né? E nem como vai nascer. Além disso, existem as catástrofes, por exemplo. Se você nasceu numa área que eu tenho furacões, terremotos, a sua vida vai ser determinada baseada naquela geografia. Né? Determinada não, a sua vida vai ser influenciada. Esse é um ponto que eu queria mostrar para vocês, que existem agentes influentes, mas nenhum deles é determinante. Sabe o que é determinante para o seu sucesso? Não são essas coisas aqui. São as suas escolhas e a sua persistência. Entendeu? Bom, a história também é um fator determinante para a desigualdade. Como eu disse, se você nasce numa zona de guerra, numa zona de conflito, ou que historicamente é dominada, isso vai ser um fator determinante para o lugar para onde você vai chegar. Então, vai fazer com que essa região, esse povo, vai ser desigual com esse. Né? Então, são fatores que a gente... Está chovendo? Bom. O legado. Aí, se eu nasci de família rica ou pobre, ou sei lá na onde, então eu não escolhi. É um legado que foi atribuído a mim, eu não tenho escolha desse legado. Então, ele também pode contribuir para a desigualdade. Ou seja, ele nasceu na família X, ela nasceu na família Y, eles vão partir de pontos diferentes. Mas isso também não é determinante. Nenhum desses fatores aqui, eles são influentes, mas não são determinantes. O único que vai determinar como eu disse, as suas escolhas e a sua persistência. Isso vai determinar o seu ponto de chegada. Bom, um outro fator, esse aqui pode assustar as pessoas, que eu descobri que ele é um agente que provoca desigualdade, são os governos. Na minha opinião, todos os governos são os maiores geradores, contribuidores e amplificadores da desigualdade no mundo. Todos, sem exceção. Aqui, Japão, Estados Unidos, na África, todos eles, todos os governos são os geradores e promotores da desigualdade. Eu vou tentar explicar por que eu acho isso. O governo é o grande criador de castas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é o estado do Brasil que vocês acham que é mais desenvolvido? São Paulo. Qual que você acha que tem maior renda per capita? Lembra que o Estado produz, dividido pela população. Maior renda de uma pessoa, per capita. Per capita. É o Distrito Federal. O que o Distrito Federal produz? Absolutamente nada. Nada. Não produz uma agulha, não produz um pé de alface. Estou exagerando, mas relativamente, né? Agora, como que pode um estado que não produz absolutamente nada ter a maior renda per capita do Brasil? Quem que mora no Distrito Federal? Os políticos. Então, quando eu tenho uma classe que ela vota, ela determina o salário dela, os privilégios dela. Né? Então, eu já comecei gerando desigualdade. A desigualdade começou aí. Então, o governo, ele começa já gerando, por definição, ele é o grande gerador em si mesmo. Nós não estamos nem falando das ações governamentais. O corpo governamental em si já é um agente desigual por natureza. Porque eles votam nos salários deles, eles votam nos privilégios, nas aposentadorias, no tipo de aposentadoria, no tipo de acesso à educação, no tipo de acesso à saúde. Ou seja, você criou uma casta. As leis são diferentes para eles têm imunidades. Ou seja, então, naturalmente, esse corpo governamental, ele já, por definição, ele já é um agente desigual por si. Então, entrei para aquela casta, vocês são uma casta, eu já sou outra casta, nós já somos desiguais.
E isso só tende a se perpetuar. Por quê? Sabe qual que é o sonho e o único objetivo de todo político? Qual é? Ser reeleito. Quando começa a campanha? No primeiro dia de mandato. Ele foi eleito, começou a campanha para reeleição. Só isso. Esquece. Todo o resto é narrativa. Todo o resto. Acreditem, um dia vocês vão descobrir. Todo o resto é narrativa. Então, como é que você pode falar para mim que um governo quer combater a desigualdade se ele naturalmente já é o agente desigual por definição? Não existe como. Né? Aí, em cima disso, ainda vem. O governo ainda vem mandar em mim. Ele vai interferir nas minhas decisões, nas minhas escolhas, como eu quero ser feliz, como eu quero me vestir, como eu quero cortar meu cabelo. Concorda? Nos meus atos, o governo ainda vem com excesso de burocracia. Se eu tento empreender, ele vem com a carga tributária, ou seja, o governo, além de tudo, ele vem para regular e taxar. Ponto final. Então, o objetivo de governo agora não estou falando do governante, do governo, é regular e taxar. Ponto. Regular por quê? Porque eu tenho que manter a vida do cidadão em ordem. A ordem não é para que as pessoas se matem entre si. A ordem é para que as pessoas não ameacem o corpo governante. Aqueles carrões blindados que você vê governantes comprando, não é para proteger a população. É para se protegerem da população. Então, ou seja, é uma perpetuação dessa classe. Então, as suas escolhas individuais, elas acabam sendo reguladas por esse corpo governamental. Isso impede você escolher e perseguir a melhor maneira que você acha que vai te trazer plena felicidade e satisfação. Ok? Então, ou seja, essa democracia, que eles chamam de democracia, na verdade ela atende os grupos de interesse. Vocês acham que vocês todos são representados num governo? Claro que não. Existe uma coisa que se chama lobby. Cada grupo de interesse tem um lobby. Ele vai tentar eleger o governante para aquele grupo, não para todos. Cada grupo tenta eleger o seu governante para defender os interesses daquele grupo. Então, essa sensação de democracia, na verdade, é uma sensação falsa de democracia. Essa democracia se traduz-se em defesa dos interesses de grupos que têm condições de bancar o pleito dos seus representantes. Ponto final. E cada grupo vai tentar disseminar a ideia para o seu reduto de que aquele cara que eu estou tentando colocar lá para defender o meu interesse, que aquele cara que eu estou tentando colocar lá para defender os meus interesses, vai também atender os seus interesses. Isso nunca vai acontecer. Nunca, em lugar nenhum do mundo. Então, a sensação de democracia... Oops, sorry, what happened here? Volta aqui. Aqui, entendi. Tá. Entendeu? Então, essa sensação de democracia é uma coisa falsa. Infelizmente, de todos os regimes que nós experimentamos, a democracia não presta, mas, infelizmente, ela ainda é o melhor do que todos os outros que nós experimentamos. Então, nós temos que ainda nos contentar com ela. Vamos pensar, o sistema eleitoral também é uma coisa desigual. Vamos pensar, você é sócio filiado ao partido XPTO. Você tem uma representatividade pequena. Na época de campanha, o seu partido vai receber o mesmo fundo eleitoral, fazer propaganda que esse partido que tem aqui 30 mil pessoas? Não, não vai. Então, ou seja, o sistema já é tendencioso, então ele vai perpetuar essa desigualdade. Então, por mais que você... E ainda, por exemplo, dentro do próprio partido, existem pessoas que recebem muito dinheiro para propaganda e outras não. Só vou dar um exemplo, né? Aqui para deputado estadual. Enquanto o candidato X ele recebeu 1.800.000 para fazer a campanha, um outro candidato... R$300. Então, ou seja... Mas quem que foi o promotor disso tudo? O governo e o sistema político. Então, ele já em si já é
o próprio exemplo de desigualdade. E todas as suas ações, todas as ações decorrentes disso, elas só promovem e amplificam a desigualdade. Você falou que da frente o último de baixo, ele muda para frente. O meio ele muda para trás. Ah, que legal. Deixa eu ver aqui. Aponta para onde? Onde está o receptor aqui? Ah, beleza. Então tá, o regime de governo também, ele é não só o governo em si, mas o tipo de regime de governo também é um elemento de desigualdade. Então, um sistema dito democrático, ele vai ter, ele pode dar chances para alguns, chances para outros. Um teocrático vai impor certas regras, por exemplo, não vou dar chance para as mulheres. Um imperial já vai ter uma outra casta, um ditatorial não vai dar chance para ninguém. Ou seja, o tipo de regime também é um amplificador, gerador e amplificador. Uma outra coisa que o governo faz, o governo é altamente ineficiente. Quando eu tento vender isso aqui para ela por R$10, vamos por R$100, e o governo fala assim, opa, você está vendendo isso para ela, vai ter dinheiro de lá para cá, eu quero, dos R$100, eu quero 25. Eu vou falar, não, mas eu trabalhei, eu comprei isso aqui, eu produzi, eu só estou vendendo para ela. Eu vou falar, eu não quero saber. Você está trocando de mão, eu quero a minha parte. Então o governo vem, cobra imposto, R$25 daquilo. Aí eu falo assim, o que você vai fazer com esse dinheiro? O governo fala assim, não se preocupe, esse governo aqui é para ações sociais, para combater a desigualdade. Só que ele não faz isso, ao contrário. Eu dou esse dinheiro para ele e ele promete um dia retornar esse dinheiro para combater a desigualdade e programas sociais. Só que ele faz outras coisas. Ele tem uma carga muito grande, então ele é ineficiente. O que ele tem que fazer? Ele tem que começar a imprimir dinheiro, porque só o que ele arrecada não é suficiente para alimentar toda aquela gente comendo lagosta e andando de carro, quer dizer, nos representando em Brasília, na prefeitura e no estado. Eu penso uma coisa e falo outra. Bom, aí o governo começa a imprimir dinheiro para pagar suas guerras, para pagar os seus programas, para pagar os seus privilégios. E ele tem a máquina de imprimir dinheiro, né? Legal ter uma maquininha que se você imprimir, eu preciso de dinheiro, eu vou lá e imprimo, né? Então, aí chegam uns casos assim, uma nota de 100 trilhões de dólares. Uma nota no Zimbábue, há pouco tempo atrás. O que eu compro com 100 trilhões de dólares zimbabuanos? Um chiclete. Mas como pode isso? Aquele cara que ele é totalmente ineficiente, ele começa a imprimir dinheiro, ele não tem responsabilidade nenhuma com a moeda. Nenhuma, zero, não tem um país do mundo. Olha isso aqui. Isso aqui, todo esse dinheiro compra 1 quilo de carne na Venezuela. Vocês já ouviram, vocês estudaram na Segunda Guerra, a Alemanha, o marco alemão, eles queimavam na lareira, no frio, porque não compensava pegar aquele carriola de dinheiro para comprar um pedaço de pão. Não tem o que queimar, queima dinheiro, porque o dinheiro não vale nada. Então, ou seja, os governos, eles não têm responsabilidade nenhuma sobre o lastro financeiro, que representam as minhas horas de trabalho. Então, isso gera desigualdade. Né? Como eu falei, o governo taxa e regula, ele não incentiva empreendedorismo. Esqueçam, se eu pegar vocês todos aqui, colocar num sítio, fecho, cerco o sítio, ninguém entra, ninguém sai, por opção de vocês, tá? Não estou prendendo ninguém, não. Vocês falam, vamos fazer uma comunidade aqui. Aqui não tem regra. Cada um faz o que quiser, cada um planta o que quiser, cada um troca as mercadorias do jeito que quiserem. Sabe o que aconteceu no começo? No começo vão ter uns espertinhos, depois vão ter uns que vão sacar que se eles não fizerem nada, eles não vão comer. Depois vão ter uns que vão falar assim, opa, a gente tem que começar por regra. Quais são as primeiras regras que vão surgir nessa comunidade? As primeiras, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Taranã, né? As regras de sobrevivência do ser humano. Porque nós não somos animais. A gente quer, né? Cada um tem o seu espaço, cada um. A segunda regra vai ser, eu planto, eu colho a mais milho, eu troco o meu milho com a melancia dele. Ele pega a melancia, paga para ela, usar o cavalo dela para arar a terra, para ele plantar batata. Ou seja, as regras naturais de sobrevivência, de trocas e de escolha, elas vão começar a aparecer naturalmente. Quando eu chego lá naquele sítio e falo, o que está acontecendo aqui? Você está vendendo batata para ele? A sua casa você não pode fazer aqui, o outro você tem que virar sua casa para lá, para fazer sua casa e pedir autorização para mim, pagar uma taxa,
toda vez que você vai comprar uma coisa, se for comprar de fora, eu também quero minha parte, você não pode importar. Você fala assim, pô, acabou. Que incentivo que você tem agora de fazer as suas escolhas, de plantar mais batata ou não plantar, ou não fazer absolutamente nada, para decidir morrer de fome. Acabou. A hora que vem alguém em cima e começa a regular todo aquele empreendedorismo natural que existia, as coisas, você começa a pensar duas vezes se vale a pena. Vamos pensar assim, ó, você hoje ganha 100 mil reais por mês. Brincadeira, ele ganha 7,20. Tá? Ele ganha 100 mil reais por mês. Aí lá no imposto de renda, o governo fala assim, Leandro, 25% para mim. 27,5%. Oh. 27,5% do governo aí, e 16% do governo aí, ó, que beleza, né? Vamos arredondar para 25, vai. O governo hoje está bonzinho. 25, ele ganha 120, não, 100 mil, né? Vamos falar que é 100 mil. Ele ganha 100 mil por mês. Eu tiro 25 dele, tá? Aí eu falo assim, ó, você falou que era 27, mas para quem ganha até, vamos pensar, até 110 mil, ok? Porque o imposto não é linear, o imposto é por faixas. Eu chego para ele, Leandro, você é um ótimo professor, vou te pagar 150 por mês. O Leandro fala, é tudo que eu queria. A hora que ele recebe o dinheiro dele, só tem 80 no banco. Ele fala, mas como assim? Eu ganhava 100, não, vamos fazer uma conta melhor. Só tem 50 no banco, né? Ele falava assim, eu ganhava 100 e descontava o imposto, eu recebia 80. Agora eu passei para ganhar 150 e eu recebo 50 só. Eu falo assim, ô Leandro, agora você ganha mais. Quem ganha mais, paga mais. Você fala, não é justo, então eu prefiro voltar, eu prefiro ser mais pobre para pagar menos imposto. Está percebendo? Então, o governo sufoca a gente. Então, desincentiva as pessoas até ganharem mais. Sério mesmo. Vocês acham que ter pouco dinheiro é problema? Ter muito dinheiro é problema também. Porque à medida que você começa a ter dinheiro, o governo começa a atacar mais você. E não na mesma proporção. A proporção começa a aumentar. Aí você fala, é melhor eu ficar ganhando 100. E outra coisa, você sabia que no Brasil o político não paga imposto de renda? Não. Duas classes não pagam imposto de renda no Brasil. A classe rica e a classe pobre. Quem paga imposto de renda em todo lugar do mundo é a classe média. É o trabalhador, porque já vem descontado no salário dele. Né? Então, quem sustenta toda aquela classe, aquela casta, é a classe média. Cadê aqui? Vamos para frente. Tá, então eu te falei assim. Então, o governo, ele faz essas... Pode falar cagada aqui ou não? O governo faz essas cagadas porque ele controla a moeda. Toda vez que ele acha que ele arrecadou, que já é um absurdo, que ele extorquiu, já era um absurdo, ele vai e não imprime mais. E aí desvaloriza. E aí sua vida cai. Né? Então, ou seja, os gastos excessivos, ele controla a moeda circulante. Os gastos excessivos vão ter que fazer mais dinheiro para pagar as contas. E outro, o sistema judiciário. Estou falando do governo. Né? Leis frouxas. Elas causam uma desigualdade. Digamos que ele tem uma fazenda. Alguém vai lá e começa a plantar na fazenda dele sem autorização. Se existe um sistema judiciário eficiente, claro, e que todos têm acesso, ele simplesmente aciona, porque justiça e lei é uma coisa, justiça é outra. A justiça tem que ser executada. E essa execução da justiça vai ser baseada numa lei, numa interpretação e numa decisão. Opa! Então não basta a lei falar, ninguém pode plantar na terra dele sem autorização. Então se a lei for frouxa, falar, ó, pode plantar, não pode plantar, mas só se o cara fizer isso antes. Já começou assim, opa, essa lei aqui está meio tendenciosa. Então, um sistema judiciário frouxo. E se ele tentar acionar a justiça e ele não tiver dinheiro, mas o que plantou tem mais dinheiro, ele vai conseguir melhores advogados para advogar sobre aquela causa. Então, a chance de quem consegue melhores advogados de ganhar uma causa, uma disputa, é maior. Eu não estou dizendo que é determinante, mas é maior. Vai você tentar se defender sem advogado. Por isso que a gente contrata advogado, né? Bom, então, ou seja, o sistema judiciário, ele é um sistema também que ajuda... Nossa, já pulou para isso? Foi, né? Então, estamos indo bem, estamos rápido. Bom, a gente fala assim, então eu já sei. É tanta coisa, é um inferno na Terra essa tal desigualdade, que existe uma forma. Vamos fazer o seguinte, vamos forçar todo mundo a ser iguais. O que vocês acham disso? Desigualdade é um desastre, é um absurdo, é um... sei lá o que lá, uma palavra feia que eu não quero falar.
Então vamos fazer o seguinte, então por que não entra um cara forte no governo e acaba com a desigualdade? Já tentaram fazer isso algumas vezes na história. Até agora morreu 50 milhões de pessoas tentando fazer isso. E a desigualdade não acabou. Eles tentaram implantar sistemas, regimes, que falaram, vamos ser iguais. O Mao Tse Tung, na época dele, uns comiam caviar e uns comiam nada. Ele entrou, matou 30 milhões, todo mundo passou a comer arroz. Acabou com a desigualdade. O que vocês acham disso? Você acha que é assim que acaba a desigualdade? Na Rússia, temos outros exemplos. Né? Na Coreia do Norte, na Venezuela. A Venezuela é um país mais rico aqui da América do Sul. Chega alguém e fala, não, vamos acabar com a desigualdade. Nada, você é engenheiro, vai carpir. O outro que não faz nada, te dá uma bolsa. Aí tem aquela montanha lá para comprar um quilo de carne, ninguém sabe por quê, né? Ou seja, toda vez que alguém tentou bater no peito e falar assim, eu sei como resolver as desigualdades e eu vou forçar a acabar com a desigualdade, corram, fujam, que lá vem, pode falar merda aqui? Lá vem merda, entendeu? Porque não vai funcionar. Todas as vezes que tentaram, é desastre. Eles só criaram 2 castas quando fizeram isso. Uma de escravos subservientes, que vão trabalhar para o Estado, que não vão poder exercer a livre iniciativa, não vão poder ser empreendedores, não vão poder difundir suas ideias, seus gostos, escolher os seus gostos, onde eles querem criar seus filhos, como eles querem criar, o cabelo que ele tem que usar, a orientação sexual, sei lá. Ele não vai poder, acabaram os seus direitos. Você tem que ser uma máquina produtiva para um sistema. Tudo que você produzir, eu pego e eu distribuo. Nada de que você produziu mais laranja que você vai vender suas laranjas. Não. Me dá suas laranjas, Leandro, e eu me encarrego de dar uma laranja para cada um aqui. Ó. Você vai ter mais algum incentivo para produzir laranja? Não, você não vai ter mais nenhum incentivo. Então eu crio uma casta de pessoas que estão na escravidão, são subservientes, e eu crio no mesmo regime que prometeu que ia acabar com a desigualdade, então eu crio uma casta lá embaixo e uma casta lá em cima. Quem quer aquela casta lá em cima? Os oligarcas. Ou seja, as pessoas que estão ligadas àquele tirano, aquele regime, aquele cara que falou que ele ia conseguir colocar um sistema e que ele ia acabar com a desigualdade. Os que estão ligados a ele, eles têm tudo. Aqueles 48 bilionários da China, mas a China não é comunista, gente. Como é que a China tem bilionário? Você acha que na Coreia não tem bilionário? Você acha que na Venezuela não tem bilionário? Ou na Rússia não tem bilionário? Uma das sanções da Rússia, agora quando ele invadiu a Ucrânia, que os Estados Unidos fez, foi confiscar o dinheiro dos bilionários russos, o dinheiro que eles tinham depositado nos Estados Unidos, dos amigos do Putin. Por que ele fez isso? Porque os oligarcas, que são os amigos do governo, porque o povo está lá, aquela classe subserviente. E esses oligarcas são os que fazem os negócios dos governos, né? Eles ganham. E eles depositam. Você acha que eles vão depositar? Você é um tirano, eu sou seu amigo. Você acha que eu confio em você? Eu sei quem você é. Não, ele é um professor, gente. Brincadeira. Mas se ele é o tirano, eu sei quem ele é, eu só estou do lado dele porque eu tenho minhas benesses. Mas eu não vou confiar nesse cara. Eu vou dar o dinheiro para esse cara guardar aqui. Ó. Você está percebendo? Então é assim que funciona. Então, essa classe oligarca que é as pessoas que fazem negócios, que estão ligadas lá em cima daquela casta governamental, elas se beneficiam. E o resto não. Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou uma gente aqui. A religião. A religião, gente. A religião é uma causadora e amplificadora das desigualdades. Lembra? Isto é a minha opinião. Pouco tempo eu não achava, hoje eu acho, amanhã eu posso não achar. Né? Então eu vou dar alguns exemplos. A sua crença, quanto mais tempo a gente tem mais? Meia hora, não, 10 minutos termina. A sua crença, ela pode determinar, por exemplo, a maneira com que você encara o dinheiro. Quando na Bíblia fala que é mais fácil, como é que é um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu, isso daí pode causar um remorso quando você começa a ganhar dinheiro.
Ou você começa a ir atrás do dinheiro. Não ir atrás do dinheiro pelo dinheiro, porque na Bíblia fala que não é o dinheiro que é o pecado, é o amor ao dinheiro. Concorda? Sim ou não? Mas, se você não ler, não interpretar, e aquela filosofia de que ser rico é uma coisa ruim, não é uma coisa justa, o dinheiro não traz felicidade, né? Os judeus, os cristãos sempre tiveram dificuldade em lidar com dinheiro. Existe uma coisa que chama usura. Usura é cobrar dinheiro sobre dinheiro. Hoje a gente chama de juros. Toda vez que eu empresto dinheiro para ele, eu vou cobrar uns juros, porque existe um custo do capital. Né? Se ele tem uma oportunidade de comprar um bem e ele não tem o dinheiro, ele empresta o dinheiro para mim, ele paga o que ele me deve, mais um pouco a mais, porque esse dinheiro eu poderia ter aproveitado a oportunidade. Então ele vai pagar pelo custo o custo da oportunidade. Para os cristãos, cobrar juros é pecado, é uma coisa mal vista. Para os judeus, não. Para os judeus, é entre eles, mas se eles emprestam para uma classe de fora, não tem problema nenhum. Então hoje, praticamente todo o sistema bancário está na mão de quem? Dos judeus, porque eles nunca tiveram dificuldade em lidar com dinheiro. Né? Então, ou seja, a religião, isso é um exemplo, tá? Ela pode te colocar certos dogmas de que você ou interpreta ou não sabe romper aquela crença, e você fica meio que limitado, que você pode estar achando que você ser rico vai ser sempre errado. Então, ou seja, isso, e fora isso eu tenho aqueles que fazem o contrário, né? Que tira de quem não tem e usam para o que eles quiserem, né? Não estou falando de pastor não, gente. Nós temos muita questão da religião da prosperidade. A região da prosperidade, mas é próximo o dono, o pastor. Tá. Vamos pensar um sistema religioso. O hinduísmo, que as pessoas já nascem naquele sistema e existe uma crença de que, essas aqui são as castas, por exemplo. Esses aqui são os intocáveis. Então, você nasceu na casta dos Brahmin, parabéns, você vai ter um tratamento totalmente diferenciado. Você vai para boas escolas, você vai comer bem, seu casamento vai ser bom, porque não vou deixar você casar com a da outra casta. Você nasceu na casta dos intocáveis, desculpa. Mas por quê? Porque existe uma coisa chamada karma. Ele nasceu nos Brahman porque o karma dele foi bom nas 153 vidas que ele teve. Ela nasceu na casta dos intocáveis porque ela merece estar nessa casta. E não tente sair dessa casta, viu? Porque se você tentar sair dessa casta, sabe o que vai acontecer? Na próxima você vai voltar nela. Então é melhor que você se conforme em ficar nessa casta. Está percebendo? Então parece que tem uma coisa cósmica, espiritual, transcendental, que a religião coloca e que faz você aceitar a casta que você nasceu. Então você não vai tentar. Lembra, caso nós estamos falando de desigualdade. Você não vai tentar nunca, por mais que exista essa força, você vai sempre se conformar em estar naquela casta, porque existe um dogma em você. Essa força transcendental, cósmica que fala, eu estou aqui porque eu mereço, é melhor eu nem tentar sair daqui. Então, ou seja, esse tipo de coisa que existe, que as religiões pregam, elas contribuem para a desigualdade. Ou numa outra religião, no islamismo, pode falar assim, não, mulher não vai para a faculdade. Ponto final. No Irã, as mulheres não vão para a faculdade. E em outros países árabes. Mulher não vai para a faculdade. Ponto. Por quê? Por que não? Mulher não vai dirigir. Por quê? Por que não? Agora, como que se eu não tenho acesso? Se você começa a pegar certos indivíduos de uma sociedade e por motivos religiosos limitar ou dificultar o acesso às escolhas para a sua própria prosperidade, você criou desigualdade. Está percebendo? Então a religião é um fator que gera desigualdade, né? Aqui no caso, crenças de escolha baseadas no gênero, por exemplo, como eu disse, algumas correntes islâmicas, né? O sistema educacional também, né? Você não quer comparar um menino que está estudando lá no interior do Quênia com uma menininha branquinha que está estudando na Finlândia. Não é culpa de ninguém de estar ali, tá, gente? Eu não estou falando, essa aqui é branco privilegiado. Não é isso. Simplesmente está no sistema educacional. Então, eu não posso comparar, né? Então, o acesso e a qualidade do ensino
ela influencia. Lembra, não é determinante, mas ela influencia, né? Aí entra o seguinte, o seu preparo técnico é importante, mas o seu preparo, o seu autoconhecimento, ele é tão ou mais importante para diminuir a desigualdade do que o técnico, comparado com o técnico. Ou seja, seja um bom engenheiro, um bom cientista, mas também aprenda filosofia, aprenda espiritualidade, conheça-se, aprenda psicologia, porque conhecer-se é tão importante quanto conhecer coisas técnicas, né? E uma educação também que tem um viés tendencioso, que os livros sabe lá quem os escreve, quem os revisa e que determina qual o tipo de conteúdo, ele vai influenciar, né? Aí eu pensei assim, bom, então quais seriam o que eu acho que são soluções? Tentar diminuir a desigualdade, a força não dá. Porque nós somos diferentes, lembra do princípio? Nós temos ambições diferentes, talentos diferentes, o nosso poder de escolha e a capacidade e a vontade de escolha é multivariado. Não existe um igual para todo mundo, né? Então, mas o que eu posso fazer então? Bom, eu pensei o seguinte, eu tento e passo para os meus filhos, não dependa do Estado. Lembra? Alguém chegar para você, falando para você, que ele tem um programa para diminuir a desigualdade, corra, fuja. Pense sempre em ideias libertárias, que você não depende de um sistema para fazer as suas escolhas e para fazer as suas transações. Adote práticas e métodos, né, em que não requerem a participação ou intromissão do Estado. Né? Por exemplo, moedas. Se o governo, acabei de mostrar que ele chega a um ponto de ter que criar uma nota de 100 trilhões de dólares para comprar um chiclete, meu amigo, esquece o dólar zimbabuano, esquece o real. Né? Existem alternativas hoje. E o que eu acabei de falar também, busca o autoconhecimento, a filosofia, a espiritualidade, o equilíbrio emocional, esse tipo de coisa. Porque elas vão ajudar sempre a te resguardar nas épocas de crise. Porque quando tem uma crise, ou ela é uma crise provocada por governo, ou é uma crise provocada pela natureza, vocês sabem quem se dá melhor nas crises? Quem que vocês acham que se dá melhor nessas crises? Um furacão, ou uma greve, uma seca, uma desvalorização da moeda? É sempre quem tem mais. Pensa assim, ó, nós moramos numa região que tem furacão. Passa um furacão aqui e dá uma enchente. Quem não tem nada, estava nesse nível, eu tenho aqui, ó, quem tem bastante coisa e quem não tem nada. Quem estava nesse nível, quem não tem nada estava nesse nível, vem para esse. Ele já era pobre, lascado. Não mudou muito, né? Vai ficar 3 dias sem comer, mas tudo bem. E ele, daqui a pouco ele volta para esse nível. Quem estava aqui, cai, porque, pô, foi um desastre na minha vida. Porém, ele consegue sair dessa situação mais fácil. Porque ele tem recursos, ele tem conhecimento, ele tem uma rede, capaz de até que ele volte mais alto. Sabe por quê? Porque enquanto todo mundo está perdendo, ele tem capital para comprar. Então, numa crise imobiliária, os que têm dinheiro compram as casas que estão baratas. Aqueles que precisam de dinheiro vão ter que vender suas casas mais baratas. Passam 10 anos, quem que ficou mais rico? O que já era rico. Então, ou seja, quando você tem isso aqui, ó, autoconhecimento, conhece filosofia, tem equilíbrio, sabe fazer boas escolhas, você não vai mais fazer parte dessa onda. Porque você mais ou menos entende para onde as coisas vão. Então, as suas decisões, elas nunca vão ser assim, meio no desespero. Porque o problema é esse, é o desespero. Vai dar uma seca. Vende o gado. Pronto. Vendeu o gado. O outro lá conseguiu comprar todo o seu gado. Daqui 2 anos, ele tem 10 mil cabeças e você tem uma cabrita. E aqui eu não quero má interpretação, mas questione os conceitos, as suas crenças. Questione, estudem. Você é da religião X, estude os livros sagrados daquela religião. Confronte com o que aquele cara que está falando que está representando a religião, confronte com o que ele diz. Porque ele não é a palavra final. Tá? Então, quanto mais você estudar acerca das suas próprias crenças, questione. Fé é questionável. Eu acho que fé é questionável. É questionável.
Entendeu? Porque você fala assim, por que você faz assim? Porque minha mãe fazia, porque meu pai fazia, porque meu avô fazia. Pô, mas isso aqui não está te levando para um lugar bom. Por que você não pode questionar? Questione. Isso não é uma heresia. Pelo contrário, o esclarecimento, Deus deu uma capacidade para que a gente cresça, para que a gente se ilumine, para que a gente não mal interprete as coisas. Né? Então, ou seja, questione, estude, questione em todos os campos, no campo técnico, no campo da política, no campo da religião, no campo pessoal, né? E pratiquem o empreendedorismo. Eu sei que é difícil, num país em que a carga tributária é grande, que não tem incentivo nenhum. Também, se tiver, ignorem. Nunca aceitem um incentivo do governo, nunca incentive nenhum subsídio do governo. Caiam fora de subsídio, caiam fora de programas de governo que vai te prometer, que ele vai te ajudar a empreender. Caiam fora, nunca dependam de governo, de instituição nenhuma. Sejam empreendedores. O empreendedor, ele tem uma coisa engraçada, né? Ninguém acredita nele. Porque todo mundo já sabe. Eu já vi 1 milhão de gente fazendo isso. 1 milhão falhou. Você vai ser mais um. Teus primos, tua mãe, teu tio, teus amigos, todos vão dizer que aquilo não funciona. E o governo só está ali. Vai, faz lá. Faz lá que a hora que... Eu vou lá, estou prontinho para ir lá pegar você. É, porque o governo é isso, né? Mas o empreendedor é um bicho desgraçado, né? Ele tem uma coisa que só ele tem. Ele acredita. Ele acredita nele. Ele vai, não deu certo, ele faz de novo, não deu certo, faz de novo, não deu certo, faz de novo, e assim vai. Então, sejam empreendedores. Fácil não é, impossível também não é. Palavras de não dá, não pode, não dá certo, não tem dinheiro. Isso aí você já tem, você já sabe. Né? Acredite no seu potencial. Só tem uma pessoa que vai conseguir fazer você vencer. É você. Ponto final. É a persistência na perseguição dos seus sonhos. Então, isso para mim é o que contribui para a desigualdade. Se tornar independente. Mas para isso, lembra, eu vou ter que ter uma estrutura psicoemocional, espiritual, diferente do cidadão comum, porque senão eu vou ser a onda, né? Vote nesse cara que ele vai ter desigualdade. Entre para essa seita ou para essa instituição, que é a instituição. Esqueçam. Conheçam-se, acreditem em vocês. Recursos no mundo tem e oportunidades tem para todo mundo, para todos os gostos e todos os tamanhos. Basicamente é isso. Perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acabou. É mais ou menos a continuação. Lógico, né? É adotar a ética, fazer as coisas com ética. Uma coisa importante. Todos os seus atos, pensem que todos os seus atos e decisões, elas não são individuais. Elas podem ser feitas num nível individual, mas o impacto dela sempre vai ter um impacto global, porque nós estamos todos conectados, não tem jeito. A decisão que você faz hoje pode impactar na vida dele amanhã, no vizinho, no planeta, não sei o quê. E uma outra coisa, pratique o altruísmo. Praticar o altruísmo é uma das maneiras, para mim, assim, mais eficientes de acabar com a desigualdade. Então, quando você pode, ajuda alguém. Ajude alguém. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você acha que acabou? Fiscalizar os governos. Isso é importante, hein? Não deixe eles virem com conversa mole para cima de vocês, não. É isso. Perguntas? Nós temos 2 empreendedores aqui na sala. Uhum. Tem o Luiz. Eu falei com você, né? Isso, que vocês já conversaram. E nós temos um vendedor de queijo. A família dele só tem. Muito bom. Muito bom. É por aí mesmo. Não tem outro caminho. Perguntas? Melhor ser um empreendedor que fale 10 vezes do que um que fique só tentando estudar para passar num concurso e nunca passa e acaba trabalhando num servicinho medíocre e reclamando o resto da vida. É o quê? Mas o pessoal do segundo ano, principalmente, o pessoal do terceiro também viu esse mesmo conteúdo, isso aqui que o Carlos veio falar, eu trabalhei com vocês, não sei se vocês vão se lembrar, né? Mas eu trabalhei com vocês. O Jair, a
que você aprende filosofia? Que eu sempre bato na tela. Crítico, exatamente. Para o autoconhecimento. Sair fora da casinha. Eu sempre uso o termo sair fora da casinha. Né? O mundo ele já vem com um pensamento quadrado dentro de um sistema. Fazer filosofia é justamente o contrário. É você sair fora dessa casinha. É você construir um argumento crítico em relação àquilo que estão passando para você. E é bem isso que o Carlos acabou de mostrar. Eu concordo plenamente com aquilo que o Carlos disse. Uma das piores coisas que existe para nós, né? Uma das piores coisas que existe. Apertar aqui. É só um apertozinho, né? Tá, agora pode falar. Tá, uma das piores coisas, né, que existe para nós é o governo. E vendem, né, que alguns sistemas de governo são melhores do que outros. Não existe. Tá? Mas também nós precisamos pensar fora da casa. Né? O que o Carlos coloca é super importante. Quando eu desafio vocês, muitas vezes, né, que existe um mundo além do trevo de Presidente Venceslau. Né? Muitas vezes vocês se perdem em relação a isso. Hoje, talvez vocês tenham um pouco mais de oportunidade aí, um pouco menos, mas existe uma proximidade aqui. Eu e ele começamos a trabalhar muito cedo. Eu acho que muitos de vocês também. Só que a partir das oportunidades que vão aparecendo, é que você vai tendo possibilidade de ir fazendo escolha. E a partir daí, a própria vida acaba se mudando. Tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Curiosidade desse assunto, de outro? Por que o céu é azul? Hã? Ninguém quer perguntar nada. Sério? O Luiz, vocês que estavam aí, o Leandro, todos curiosos para conhecer o Carlos e agora? Ele trabalha com o que exatamente na tecnologia? Desenvolvimento de software? Software e hardware. Então eu trabalho com soluções. Então, por exemplo, preciso automatizar a abertura de uma comporta de um trem. Então, eles me dão um problema. Esse é o problema. Eu tenho que pensar na parte mecânica, na parte eletrônica, na parte de programação. Tenho que pensar numa solução. Aí eu tenho outras pessoas. Eu tenho um que é especialista em hidráulica, um que é não sei o quê. Então, eu faço hard. Eu faço os dois. Eu faço tanto hard quanto programação. Então eu desenvolvo a solução. Aí depois junta tudo para fazer bonitinho, né? Mas para fazer o protótipo, eu começo. Perguntas? Não, eu sou engenheiro só. Quem me dera. É uma empresa que fatura 500 milhões de dólares por ano. Eu sou engenheirozinho, né? A sua vida acadêmica sempre foi por lugares sociais, foi por faculdades públicas? Como foi o seu processo acadêmico? Então, não, eu estudei... Foi por bolsa, foi bolsista? Então, eu estudei aqui, né? Estudei no Cabral, estudei no GE, estudei no Álvaro Coelho. Então, aqui foi tudo grátis. Sim. Aí eu fui embora para São Paulo, trabalhava e aí eu prestei vestibular, estudei na Unesp de Rio Claro, então também não pagava. Era período integral, eu dava aula particular, me virava, depois comecei a dar aula em cursinho, estudando, não sei o quê. Depois de fazer mestrado, eu tinha bolsa do CNPq. Depois eu fui fazer doutorado, ganhei uma bolsa dos Estados Unidos. Prestei concurso, eu trabalhava com o governo do Ceará e o governo não me liberou para eu poder ir fazer doutorado. Aí eu pedi minha demissão e fui. Aí, já que eu não tinha compromisso para voltar, e também não voltei. E lá nos Estados Unidos também tinha bolsa, tudo. Eu acho que do governo é isso mesmo. Acho que a gente tem, essa parte educacional, tem que abraçar. Mas a gente ainda não fica, como você falou, não ficar preso, depender. Mas na educação, eu sempre falo para os alunos, né? Tem bolsa, abraça, pega. Tem que ir atrás. E tem muita oportunidade. Né? E não ficar só nisso também. Eu sempre falo mesmo, a gente ser guloso de conhecimentos. Tem bolsas também. Eu fui
sou bolsista e por aí Bolsista vai. CNPq? Não, eu fui ProUni, e Tá. eu tive bolsa permanência, todas essas questões do governo mesmo, questões sociais, eu participei, peguei tudo. E tem que aproveitar. Tem que aproveitar Bolsa o tem que aproveitar. conhecimento, Se você né? não pegar outro, vai pegar. Tem que pegar. Exatamente, É uma né? oportunidade. Na verdade, o estudo, eu falo assim, só você que constrói o seu conhecimento. Porque eu também estudei no canal, depois eu passei em primeiro lugar, porque você falando que você ganhava um salário mínimo para poder estudar. Ser professora até quinta série. Quando eu entrei na faculdade, aí foi outra coisa, porque eu também não vou pagar. Aí nós trabalhamos juntos. Primeiro eu fui como universitária, depois eu me tornei também coordenadora e ele era meu chefe. Vocês já visitaram a ITEC? Já, Tem, eu sei. Não, eu sei. Mas você já visitou o prédio novo lá? Já visitaram lá ultimamente? Já foi no andar de cima? Tem salas e salas lotadas de carteira e de material, vazias. Todos os anos os professores do ETEC ficam desesperados procurando alunos. Eu falo, mas vocês não acham aluno? Não, os alunos... Como pode isso? Ter 4, 5 salas lotadas de carteiras e computação, e computadores, e monitores, e televisões, e não sei o quê. Na verdade, eles também colocam condições. Eles falam assim, nós vamos abrir 2 salas, cada sala com 30. Mas eles não têm alunos. Todos os anos não tem alunos. Falta alunos. A questão assim, mas falta. Falta alunos. Todos os anos falta alunos. Os alunos fazerem o ETEC, muitos deles não vão. Então por quê? Eles não querem. Um ensino bom, então, um ensino bom, de qualidade, tem comida, tem material, tem computação, a sala com ar-condicionado, lousas de última geração, e assim mesmo tem dificuldade em encontrar alunos. Aí alguém vai falar para mim que a educação é ruim? O que mais vocês querem? Estudar embaixo de uma árvore igual um africano lá, um pedaço de lousa? O que mais que a gente quer, gente? Exatamente. Não tem. Lógico, eu estudei, né? Sou mão de obra barata, mas eu estudei nos torna pensantes, né? Então, assim, eu não gosto de ter esse diálogo, faculdade, certo? Eu faculdade, né? Vai estudar. Porém, depende de onde está isso tudo, né? Onde está meu conhecimento? Igual empreender. Ok, sim, não vai empreender. Porém, você tem que adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento a gente consegue fugir muito desse sistema educacional. Na faculdade em si, você vai precisar estudar, não tem como fugir. Eu, por exemplo, quando eu falava assim para o Zé, assim, Zé, estou fazendo faculdade de matemática, mas eu queria também dar aula em escolas particulares. O Zé falou assim para mim, você vai ter que fazer pós, você vai ter que estudar muito. Eu falei assim, tá. Um dia ele me fez uma pergunta, onde você quer entrar? Eu falei, na USP. Eu falei, mas todo mundo fala assim, mas você sai do Cabral, você vai falar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu fiz o curso lá e quando eu cheguei, quando eu voltei pra cá, eu fiz assim na cooperativa. Há 15 anos eu dou aula na cooperativa. Eu só fiz assim no meu currículo. No outro dia, a diretora me ligou e falou assim, não tinha vaga, mas o seu currículo abriu a vaga. E outra coisa, você falando das oportunidades. Né? Para eles, oportunidade é o que quer. O governo do Estado, ele vai lançar um provão que vai garantir vaga na USP e também na Unesp. A gente vem, nós estamos trabalhando com ele para ver se sai da zona de conforto. Essa mentalidade, essa questão de que eles têm essa oportunidade. Igual, vocês mesmos falando, aqui em Dracena, nós temos aqui a parte agrícola da Unesp, né? Com cursos, moradias, bolsas, toda a disposição. E para quem está na escola pública é muito mais fácil para entrar. Né? Quando você fala de estudar, realmente estudar não é só lá, não é só lá. Às vezes, vamos estudar. Eu acho que é tudo. É tudo. A vida, ela é feita para você estudar. Compartilhando uma coisa que é cozinha, gosta de cozinhar. E não faço prato só brasileiro. Eu faço prato italiano, embora eu tenha morado lá também, mas eu faço prato italiano, eu faço prato, às vezes, tailandês, faço prato chinês. Para isso, eu preciso estudar. Música. Eu comecei a estudar música.
comecei a estudar música e chinês pouco tempo atrás. Quer dizer, todo mundo fala, mas você está velho para isso. E eu vou fazer o quê? Eu nunca vou parar de estudar alguma coisa na minha vida, entendeu? O teacher, por exemplo, nós temos um professor aqui, professor de inglês, e ele está estudando, tem 1 ano e meio, mandarim. Ó, e esse tipo de assunto aqui, você acha que isso aqui é um assunto para um físico? Não tem nada a ver com física, mas eu começo a me interessar por assuntos totalmente diferentes da minha área. Isso é uma tendência minha nos últimos anos, entendeu? Eu pego um assunto, começo e vou estudando. E falar nisso, uma outra coisa que eu reparo, por exemplo, no Brasil, existe essa mentalidade de que eu tenho que estudar e prestar vestibular. Parece que não existe mais nada. Depois acabou o terceiro ano, pronto. Aí tem um abismo, assim. Ou eu consigo dar aquele salto e entro para a classe dos universitários, ou eu fico aqui estagnado para sempre. E não é assim. Não é assim. O curso, o nível intermediário, o nível técnico, ele é super importante e bem pago. É que a gente aqui em Venceslau não vê, porque não tem tanta empresa que contrata técnico. Mas no mundo afora, o técnico é o cara que faz. Então, uma enfermeira técnica, aqui não, talvez vai pagar muito pouco, mas uma enfermeira técnica fora daqui, ela ganha tão bem quanto uma enfermeira que passou 4 anos. Pensar no final, né? É só isso. Eu vejo muito na direção da nossa, minha, ainda a gente muito firme, tipo, eu não me vejo fora dessa profissão, eu fico com medo, né? Professor, eu não me vejo. Porém, a geração, eu acredito que o estudo é para pontos. Eu estudo para isso, eu não quero isso, ali, esse outro, e vai tendo, adquirindo esse conhecimento. E não, como você começou uma coisa, hoje, olha onde você já está. Você nunca ia imaginar que faria isso, né? E acho que tem que ser isso também, a gente não estagnar, né? Uma coisa também, às vezes, a pessoa fica falando assim, para que eu tenho talento para quê? Eu costumo diferenciar talento e vocação. Talento, eu tenho talento para medicina. Eu acho que eu tenho talento para medicina. Mas eu não tenho a mínima vocação para medicina. Eu tenho medo de sangue, não gosto de nem aplicando injeção em mim. Você está percebendo? Eu tenho talento, ó. Tenho talento. Mas eu não tenho vocação. A vocação é um chamado. A vocação, eu não tenho talento para ser engenheiro. Mas se tem vocação para ser engenheiro, estude. Vai ser difícil. Porque você não tem o talento para matemática. Vai ser difícil. Mas se você tem a vocação para uma profissão, vá atrás, mesmo que não é o seu talento. Você muda. Exatamente. Porque, lembra da vocação. A vocação é um chamado. Você se vê fazendo aquilo. A gente não fala vocação para ser padre, vocação para isso. É a vocação você. Então, tá vendo? Carlos, coloca para nós as redes sociais. Pessoal, é que o pessoal que vai ter que 5h30, o Instagram começa com arroba, é isso? Arroba é meu nome. Aquilo ali é o arroba, tá? Não é? A voz é o arroba, tá? Tá muito importante. E meu e-mail é carlos@rebel. Pessoal, Alô, obrigado. Depois eu quero um monte. Eu tenho umas perguntas lá dos Estados Unidos para fazer. Tá joia.